Pessoal, então vamos dar início aqui, né, a nossa, ao nosso seminário do curso de Bioenergia. Agradecemos muito aí a presença do Marcelo Morandi, chefe da Embrapa. Marcelo, como eu acho que você deve lembrar, ou se você já assistiu a alguns dos nossos seminários, eu sempre peço que você, por favor, faça uma introdução robusta, né, digamos assim, da sua trajetória de vida, né? A gente traz pessoas que estão, né, dentro desse sucesso profissional, e eu diria que no curso de doutorado, né, na academia, é muito importante a gente enxergar essas trajetórias, né, saber como as pessoas chegaram, onde elas estão, como é que elas chegaram a representar o papel que elas hoje representam na sociedade, no ambiente, e tenho muito prazer mesmo em ter você aqui. Você é um parceiro de primeira hora, pessoa de extrema importância no país, nesse setor de sustentabilidade, no trabalho que você aí, o grupo que você lidera e liderou no RenovaBio, no RenovaCalc. Então, Marcelo, eu te agradeço novamente pela participação no curso. Temos que ampliar cada vez mais a participação na Embrapa. Vocês têm uma série de orientadores, né, dentro aí da instituição, e a gente tem que reforçar aí os laços entre a unidade e a pós-graduação, de forma que vocês formem cada vez mais alunos, né, novos doutores para a sociedade. Marcelo, muito obrigado, está com a palavra, manda bala. Vou ficar mudo aqui para você. Tá joia, Gonçalo, muito obrigado, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder participar aqui, né, eu acompanhei vários, né, dos seminários que ocorreram aqui. Apesar do curso ser de doutorado em bioenergia, hoje a gente vai falar de um assunto quase meio que paralelo, né, à bioenergia, que são os bioinsumos, mas que eu vou tentar exatamente fazer uma conexão, né. Eu gosto muito que o Gonçalo sempre transforma tudo em energia, né. E então, no final, a gente vai falar também dos bioinsumos como bioenergia. Bom, falando um pouquinho, que o Gonçalo pediu falar um pouquinho, né, de como eu cheguei até aqui, né. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, em Itaperuna, norte do estado do Rio de Janeiro. Uma região que tinha origem, principalmente em laticínios, um pouco de café, um pouco de arroz, que acabou sumindo depois, próximo ali da região de Campos do Goytacazes, que tem cana, né? Mas eu fui estudar em Viçosa, em Minas Gerais. Então eu sou engenheiro agrônomo, formei lá em 1994, lá em Viçosa. E fiz a minha especialização, fiz mestrado e fiz doutorado na área de fitopatologia, né, de sanidade vegetal, área de fitopatologia. E desde essa época, então, desde 94, o meu foco principal de trabalho foi exatamente em controle biológico, em bioinsumos, né? Numa época que se falar em controle biológico era quase uma coisa, era quase um sonho distante, né? Era uma coisa alternativa, né? Mas, assim, a gente vê também, né, o RenovaBio, há 3 anos atrás, era uma grande utopia, né? E hoje é um grande programa. E eu vou falar, então, também dos bioprodutos, né? Como que, nesses últimos 20 e poucos anos, né? Como que essa realidade mudou. Bom, então eu fiz mestrado e doutorado nessa área. O mestrado foi em Viçosa também, na Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Patologia. E o doutorado eu fiz também por Viçosa, mas num modelo sanduíche, né? Com a Universidade de Guelph, no Canadá, né, no Departamento de Environmental Biology, né, de Biologia Ambiental, né, lá da Universidade de Guelph. E em 2001 eu voltei então para o Brasil, fui trabalhar como professor nessa área de fitopatologia lá em Goiás, lá em Rio Verde das Abóboras, para os íntimos, né? Na época chamava FESUV, era uma faculdade de agronomia lá da região, que hoje chama Univerde, alguma coisa assim, né? Que é a universidade lá de Rio Verde. Né? E nessa época também trabalhei dando aula e com consultoria nessa área de fitossanidade, né, para os produtores lá. E final de 2001, início de 2002, eu vim para Campinas, né, para Jaguariúna. Eu tinha passado no concurso e fui chamado, então, desse concurso da Embrapa como pesquisador nessa área de produtos biológicos. Né? Então, isso eu entrei aqui em 2002, efetivamente, né? Fui chamado finalzinho de 2001 e
Em 2002, então, assumi efetivamente aqui. Trabalhei por vários anos, então, como pesquisador nessa área de controle biológico e com o processo, né, normal de crescimento na carreira, de experiência, né, fui assumindo algumas posições de gerenciais dentro da empresa, na área de gestão de transferência de tecnologia inicialmente, depois gestão de pesquisa e desenvolvimento, e desde 2015 eu estou como o diretor-geral aqui da unidade Meio Ambiente. Né? Então, eu vou até na minha apresentação aqui falar um pouquinho, 2 minutinhos, sobre o que é a Embrapa Meio Ambiente, que eu acho que quem não conhece vai ter oportunidade aí de conhecer o que é a Embrapa Meio Ambiente. Então, assim, e eu conheci, então, a questão bioenergia, né, nesse contexto da questão meio ambiente. Né, foi a minha porta de entrada aí para a bioenergia e que a gente vai falar também um pouquinho. Eu posso projetar aqui, Gonçalo, minha apresentação? Eu acho que eu... Manda bala. Tá embaixo. Tá. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Vocês conseguem ver? Sim, chegou aí. Chegou? Beleza. Bom, pode colocar em modo apresentação, Marcelo? Isso. Tá certo? Perfeito. Tá jóia. Então, quando o Gonçalo me convidou para falar, né, eu falei, bom, eu vou falar sobre bioinsumos, né, e como que os bioinsumos podem, né, integrar esse contexto da sustentabilidade do sistema agroalimentar e agroenergético, né, não poderia deixar de falar do setor agroenergético, falando para um programa de doutorado em bioenergia, né. Então, só rapidamente, quem que é a Embrapa Meio Ambiente? Né? A Embrapa Meio Ambiente é uma unidade de pesquisa temática da Embrapa, e a gente trabalha, então, nessa interface entre agricultura e meio ambiente. E nós trabalhamos com 4 focos. Né? Nós trabalhamos com a questão de bioprospecção e biotecnologia ambiental, que é onde está inserida toda essa questão dos bioinsumos, né, da descoberta de novos produtos, de novas moléculas a partir da biodiversidade, e principalmente aqui no nosso caso, biodiversidade microbiana, mas também trabalhamos com artrópodes, com abelhas, com parasitoides, com outros organismos da biodiversidade, mas sempre com esse foco de bioprospecção e biotecnologia ambiental. Nós trabalhamos com mudanças climáticas globais da agricultura, a questão da qualidade agroambiental dos sistemas de produtivos sustentáveis e avaliação de impactos ambientais na agricultura. Na verdade, nós dividimos didaticamente nessas 4 áreas, mas obviamente que essas áreas estão extremamente integradas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que o Gonçalo comentou que a gente coordenou, né, o processo de construção da RenovaCalc, nós tínhamos equipe da avaliação de impactos ambientais envolvidos, nós tínhamos equipes das mudanças climáticas envolvidas, nós tínhamos equipe da qualidade agroambiental do sistema de produção e de bioprospecção e biotecnologia ambiental, ou seja, tinham pessoas de todas essas 4 áreas envolvidas no trabalho, que é, por natureza, multidisciplinar, né? E até aproveitando aqui, né, nós estamos, ontem, na verdade, né, nós completamos 38 anos enquanto unidade de pesquisa, né, e vamos comemorar isso aí no dia 3 de novembro, então está todo mundo convidado aí no dia 3 de novembro, às 10 horas, a gente vai fazer uma live pelo YouTube, contando um pouquinho da nossa história, né, de como a gente chegou até aqui e qual é o nosso papel, né, enquanto empresa de pesquisa voltado para essa questão agricultura e meio ambiente. Né? Bom, mas entrando no nosso assunto, né, de fato, deixa a propaganda agora de lado, a gente vai falar sobre a questão de bioinsumos, né, e como que isso se agrega na questão da sustentabilidade dos sistemas produtivos, seja produtivos de alimentos, seja de produção de energia, né. Eu sempre gosto muito de chamar a atenção para essa questão da integração das coisas, integração das áreas, né? Então, com o avanço aí das novas ciências, né, hoje, na verdade, a gente tem uma convergência de conhecimentos fantástica, né? E que une aqui o que a gente está chamando de bits, genes, neurônios e átomos. Ou seja, esse conjunto todo dessas ciências que antigamente trabalhavam de forma muito isolada o seu conhecimento, mas hoje estão extremamente integradas, que vai aí desde a bioestatística, nanotecnologia, tecnologia da informação, biologia molecular, química de produtos naturais, biologia computacional, todo esse conjunto aí,
nos permite compreender e planejar até as interações entre plantas, micro-organismos, insetos e os outros elementos da natureza, né? Então, aquela questão das disciplinas soltas ou das disciplinas independentes, né, é uma realidade que mudou com essa questão da convergência dessas tecnologias. E isso, por exemplo, esse aqui eu trouxe só um exemplo de um estudo que a gente acabou de lançar, acabou de ser publicado, inclusive com parceria aí com a Unicamp, com o Instituto de Química da Unicamp, por exemplo, com a detecção precoce de infecção de um dos principais patógenos que causam doença em mamão, a detecção precoce antes que haja sintomas, ou seja, a detecção do fungo ainda, né, no estágio muito inicial de infecção, ainda em processo de dormência, né, de quiescência, como a gente chama, e a partir de metabólitos voláteis que esse organismo, uma vez infectando a planta começa a emitir, o fruto começa a emitir, já é possível fazer essa detecção, né? E com isso, então, você tomar medidas de controle preventivo para controle dessa podridão, que só vai aparecer na pós-colheita lá na frente. Então, isso aqui mostra uma integração fantástica, né, da biologia com a química, com a tecnologia aí de detecção, né, de porções, de ppbs, né, de partes por bilhões, de pequenas moléculas, né, de metabólitos. Então, mostrando aí como que essa integração é uma coisa realmente fantástica, tá? Então, esse novo paradigma da convergência das tecnologias também é válido para o desenvolvimento de bioinsumos, né? Então, aqui a gente está falando da sinergia entre esses vários elos da ciência, né? Permitindo que a gente traga para o mundo real, ou seja, para o mundo prático dos sistemas de produção, tecnologias que são fantásticas, compreensões que são fantásticas, que nos permitem trabalhar com muito mais sustentabilidade, com muito mais uso racional de insumos no processo de produção, seja de alimentos, seja de energia, ou seja de fibra, tá? E aí a gente pode falar de uma série de convergências, né, dentro desses processos que permitem essa questão de um desenvolvimento de bioinsumos de uma forma muito mais profunda, né, e de uma forma a realmente fomentar uma bioeconomia de forma fantástica, com alto grau de produtividade. Então, isso, por exemplo, vai desde a questão de a descoberta de novos organismos, seja para agente de controle biológico, seja inoculantes, seja a questão do microbioma, que a gente vai falar aqui um pouquinho, né, que a gente foge dessa questão do um organismo, mas das funções que o conjunto dos organismos apresenta em interação com a planta, ou com o animal, ou com qualquer outro sistema de produção que a gente queira, né? Aí novas tecnologias de fermentação, a química verde, essa questão do diagnóstico precoce, como esse exemplo que eu acabei de mostrar, novas formulações, e aí por aí vai, né? E até mesmo a questão, por exemplo, de novas tecnologias de reconhecimento de padrões na natureza, então que me permite uma agricultura de precisão com a redução do uso de insumos, né? Então, tudo isso está dentro desse novo paradigma de convergência tecnológica e aonde os bioinsumos estão fortemente inseridos neles, tá? Então, só para a gente definir um pouquinho, né, essa convergência tecnológica ela está na base do avanço da bioeconomia. Para quem ainda não conhece, né, o Brasil tem um plano de ação de ciência, tecnologia e inovação em bioeconomia, que é o PACTI Bioeconomia, que é conduzido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e lá eles definem, né, o que é bioeconomia para esse marco, né, para esse plano de ação, né, que é, na verdade, exatamente isso, né, todas as atividades econômicas baseadas na utilização sustentável dos recursos biológicos renováveis, que lá eles chamam genericamente de biomassa, né, em substituição a matérias-primas fósseis, tá? Então, isso entra por meio de todos os processos biológico, químico, termoquímico, físico, tá? Então, de fato o correto ou melhor aproveitamento de todo o recurso biológico que nós temos, renovável, né, que aqui a gente vai chamar genericamente de biomassa, mas pensando aqui em biomassa não só como biomassa vegetal, tá? Mas biomassa no sentido mais amplo de todos os recursos biológicos renováveis que a gente pode ter na natureza.
E esse plano ele tem 3 linhas temáticas centrais, né? Um é exatamente esse que eles chamam de biomassa, um outro que é de processamento e biorefinarias e um outro que é de bioprodutos. Né? E tem mais 2 linhas auxiliares, né, que são mais de governança, de gestão desse processo, né, que é um observatório e uma coordenação de bioeconomia. Né? Então, isso aqui já nos dá um direcionamento de que nós temos algumas diretrizes, né, que a gente pode seguir quando a gente está falando no desenvolvimento da bioeconomia no país. Tá? Então, e que tem tudo a ver com essa questão que a gente vai discutir aqui de bioinsumos. Então, as diretrizes são essas que estão listadas aqui, né, que vai desde essa questão do uso sustentável dos processos, dos recursos biológicos, da biodiversidade nacional, em substituição à matéria-prima fóssil, a questão da garantia de segurança hídrica, energética e alimentar, essa questão isso aqui é muito importante, essa terceira diretriz, né, ações integradas para o desenvolvimento de bionegócios e bioprodutos. Isso aqui é fantástico, porque não adianta só a gente ter na ciência, na pesquisa, eu falo para você que eu trabalho desde 1994 com desenvolvimento de bioprodutos. Né? E naquela época, até agora, mais recentemente, eu vou mostrar para vocês a evolução do registro desses bioprodutos para controle biológico, como um exemplo no Brasil. Até 2009, 2010, a gente tinha pouquíssimos produtos que tinham virado negócio, ou seja, tinham virado inovação, tinham ido para o mercado. Né? Então, hoje, nós temos uma diretriz para isso, e vocês vão ver como que já houve uma mudança nessa chave, né? Isso aqui é fundamental, aí, principalmente para quem queira empreender nessa área, é uma área importantíssima. Tá? E aí entra, obviamente, a questão da excelência científica dos negócios e o desenvolvimento sustentável e economia circular. E essas são as diretrizes do programa. Tá? Bom, quando a gente fala, então, de bioinsumos, a gente está falando nessas dimensões todas. A gente está falando lá na pesquisa, a gente está falando na indústria ou no negócio, né, naquilo que vai transformar aquilo que foi desenvolvido pela ciência em um produto que seja útil, né, para o usuário ali, para a adoção desses produtos. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos extremamente importantes que o Brasil tem. E isso tudo, obviamente, tem que estar dentro de um contexto de uma regulamentação, né, porque são produtos, são lógicas, né, que precisam ter uma regulamentação adequada para que tenha um incentivo adequado. Né? Então, tendo esses três blocos aqui, né, esses 3 conjuntos de atores aqui, né, os bioinsumos eles aparecem aqui, então, como uma potencialização daquilo que é a nossa riqueza, a biodiversidade brasileira, que a gente pode transformar essa biodiversidade em riqueza realmente para a nossa população, riqueza para o país, riqueza para todos. Né? Isso aqui é o que eu estava falando, né? Se a gente olhar aqui, isso aqui é a evolução de registro de produtos biológicos para controle de pragas e doenças. Tá? É só um pedacinho, uma dimensão do que a gente está chamando aqui dos bioinsumos. Tá? Se vocês olharem aqui, nós tínhamos muito poucos produtos. Antes de 2005 não tinha praticamente nada, né? Tinha o primeiro produto registrado no Brasil do início dos anos 2000. Né? E a partir aqui de 2010 começa a haver algum movimento, 2011, isso tem algum ciclo, mas a partir de 2015, de fato, a gente tem um grande incentivo para o uso desses produtos. Nós temos um amadurecimento tanto da legislação, ou seja, da regulamentação para registro desses produtos, quanto do amadurecimento de uma indústria associado ao desenvolvimento científico que permitiu transformar todo esse conhecimento acumulado em produtos. Aqui 2020 está baixinho ainda, porque aqui é só até junho desse ano, né? Então, esse número aqui no final de 2020, ele vai ser maior, vai estar bem próximo aqui de 2019, provavelmente. Tá? Então, isso mostrando a grande evolução desses produtos. E aí a gente já tem uma série de produtos disponíveis hoje no mercado, são mais de 300 produtos já disponíveis hoje no mercado para controles de diferentes pragas e doenças em todo tipo de cultura. E aqui, se vocês olharem, aqui está o conjunto dos agentes biológicos registrados no Brasil, né, que inclui vírus, fungos, ácaros, bactérias, insetos, nematóides. Tá? Apesar da gente ter esses mais de 300 produtos registrados, nós ainda estamos muito concentrados em poucos gêneros de organismos. Tem algumas espécies aqui de vírus, algumas espécies de fungos,
né, mas muito centrada em, basicamente, tricoderma, bovéria e metarrhizium, né, que é a grande maioria desses produtos. As bactérias, basicamente, bacilos, né, ou seja, a gente ainda tem uma enorme gama de biodiversidade para introduzir novos organismos nesse processo. E um grande desafio que a gente tem aqui para quem quiser investir nessa área. A gente não tem nenhum produto de base biológica registrado para o controle de erva daninha, que é um dos grandes problemas que nós temos. Então, praticamente todos esses produtos aqui registrados são registrados para pragas, insetos, ácaros ou doenças, patógenos em geral. Bom, e esse mercado, vale a pena esse mercado? Tá? Então, o mercado de produtos biológicos no Brasil, ele tem crescido a uma taxa média de 15%, 20% ao ano. Tá? Então, por exemplo, em 2019, em relação a 2018, esse crescimento foi na faixa de 15% e atingiu aí 675 milhões de reais. Esse ano, isso aqui saiu essa semana, essa matéria aqui, esse mercado, esse ano 2020, vai atingir, aí vai chegar próximo de 1 bilhão de reais, muito puxado pela demanda de soja e cana. Né? Então, aqui a gente já começa a falar em duas culturas com forte base energética. Né? Soja e cana puxam esse mercado, em termos de volume, mas, obviamente, que isso é usado também na produção de praticamente tudo que a gente consome hoje, você tem produtos biológicos sendo utilizados. Bom, você vai falar 1 bilhão de reais para esse mercado, é muito pequeno. De fato é. Se a gente comparar isso com o mercado de pesticidas químicos, que gira em torno de 10 bilhões de dólares, 1 bilhão de reais é realmente uma gotinha. Né? Mas é um mercado que há poucos anos não existia, né? E um mercado que tem crescido, como eu falei, a taxas realmente fantásticas, aí, de acima de 15% ao ano. Tá? Então, é um mercado realmente fantástico que está se desenvolvendo. E tem que começar e tem a tendência de crescer nesse momento. Se a gente sair da questão do controle biológico e ir para a questão dos inoculantes, os inoculantes têm uma característica extremamente interessante, que no Brasil nós já usamos inoculantes há muitos anos, nós temos um impacto fantástico disso e nós falamos muito pouco sobre isso. Por exemplo, só pegando aqui a fixação biológica de nitrogênio da soja com rizóbio, grade rizóbio. Só esse organismo, que é usado aqui no Brasil desde a década de 80, tem uma economia estimada pelo não uso de adubo nitrogenado da ordem de 9 bilhões de dólares por ano no Brasil. Tá? Isso aqui a gente só está falando de economia com o uso de adubo nitrogenado. Eu não estou falando aqui da redução ainda, da redução de emissões que isso promove pelo não uso desses fertilizantes nitrogenados, que está aqui colocado nesse nosso quadrinho verde aqui do lado. Essa tecnologia da fixação biológica de nitrogênio, ela entrou como uma das tecnologias do Plano ABC. E só nesse período de 2010 a 2017, com o avanço do uso, que hoje, como eu coloquei, ele já chega perto de 100% das lavouras de soja, a gente teve uma mitigação da ordem aí de 18, quase 20 milhões de toneladas de CO2 equivalente pelo não uso de fertilizantes nitrogenados e pelo uso da fixação biológica de nitrogênio. Só nesse modelo, nessa cadeia. Isso aqui sem falar os novos inoculantes que já estão surgindo aí, né? Os azospirillum para gramíneas, até para cana agora, né? Nós já temos aí em processo de registro produtos para uso, né, para fixação biológica também em gramíneas e em outras leguminosas também, né, como o feijão. Aqui eu só citei o caso da soja, né, mas outras leguminosas que utilizam esse sistema de inoculação com agentes fixadores de biológico de nitrogênio. Então, isso aqui tem tanto um impacto em termos de produtividade, em termos de redução de custos de produção e em termos de impacto ambiental pela redução das emissões de gás de efeito estufa, ou CO2 equivalente, né, para o sistema. Né? Então, mostrando a importância desses agentes inoculantes. Aqui eu estou falando de nitrogênio, aqui é um outro exemplo de um inoculante para fósforo. Né? Os nossos solos tropicais, né, com a argila de alta atividade, são solos que retêm o fósforo. Né? Então, nós temos muito fósforo armazenado nos nossos solos, pelo uso dos adubos fosfatados, mas a planta não tem acesso a esse fósforo.
tá? Devido à atividade de argila desses solos. Então, foi lançado agora, por exemplo, recentemente esse produto aqui, que é uma parceria da Embrapa, foi desenvolvido já pela Embrapa Milho e Sorgo, com uma indústria, com a Bioma, o Bioma Fós, tá? Que é um produto, então, que é a base de algumas bactérias que solubilizam esse fósforo e entregam esse fósforo para a planta, tá? Então, com isso, a gente tem uma redução, né, na necessidade de adubação fosfatada, e além do incremento de produtividade em função da possibilidade da planta explorar um ambiente maior de solo a partir, então, da disponibilização de nutrientes que essas bactérias fazem, e aqui especificamente do fósforo, tá? Então, são tecnologias realmente fantásticas que trabalham com uma interação muito íntima da planta interagindo, fazendo essa comunicação da planta com os outros espaços ambientais, com os outros, com o solo, com o ambiente, com o ar, né? Então, faz essa mediação entre a planta e o ambiente, né? Isso é uma interação fantástica, tá? Aqui é um outro exemplo, né, de trabalho que a gente tem conduzido aqui, de outros tipos de inoculante que protegem a planta contra a dessecação em períodos de estresse hídrico, né? Então, são bactérias e actinomicetos, principalmente, que colonizam a superfície e produzem biofilmes na superfície das raízes e protegem essas raízes contra a dessecação em períodos, por exemplo, de veranico, em períodos de estresse hídrico, né? E permitem uma recuperação da planta maior quando você tem a volta da água, a volta da hidratação, né? Então, é um outro exemplo aqui de inoculantes extremamente essencial, né, para a produção agropecuária e que a gente tem possibilidade de estar desenvolvendo pelo avanço da ciência e pela biodiversidade que nós temos disponível aqui no país. Bom, e aí a gente pode jogar isso para uma outra dimensão, né? Aqui eu estava falando aqui de inoculantes, de agente de controle biológico, que são organismos selecionados, são strains, estirpes específicas selecionadas com funções muito específicas. Mas a gente pode falar também de microbioma. Microbioma é o conjunto de todas as funções de vários genes, de todo o conjunto de micro-organismos que habitam ao redor das plantas, né? E que promovem uma série de funções que, na verdade, a gente pensa que é a planta que está exercendo, mas, na verdade, não é a planta, são os micro-organismos que estão associados a ela, que permitem que a planta execute essas funções. E aí a gente tem aqui uma questão que, muitas vezes, a própria domesticação e o melhoramento de plantas, sem pensar nessa dimensão, que não era uma dimensão levada em conta nos programas de melhoramento até muito recentemente, muitas dessas plantas perderam a capacidade do que a gente chama de recrutar esses organismos do ambiente, de trazer esses organismos para que exerçam essas funções. Obviamente que esse organismo não exerce essa função de graça, eles estão, é uma troca com a planta, né? Eles estão trazendo também benefícios, seja pelos exudatos, seja pelos carboidratos, né? Ou seja, a energia aí de novo, Gonçalo, né? Que essas plantas entregam para esses micro-organismos, né? Então, essa capacidade das plantas de se reconhecer, planta e micro-organismo, de recrutar esses micro-organismos para a defesa ou para a nutrição da planta, é uma função essencial, né? E aqui, essa questão do microbioma não deixa dúvida disso. Isso aqui, gente, é só para a gente ter uma dimensão do que a gente está falando. Isso aqui a gente está falando, por exemplo, se você tem uma planta que tem, em média, 37.500 genes, essa planta está rodeada por uma série de organismos aí que vão desde protozoários, vírus, algas, bactérias, artrópodes, nematóides, fungos, omicetos, arqueobactérias, um conjunto de organismos aí, que, em termos de população, se a gente somar aqui a população desses organismos no solo, vamos pegar só bactéria aqui, a gente tem de 10 elevado a 8 a 10 elevado a 9 células bacterianas por grama de um solo fértil. E se a gente multiplicar isso daqui pelos 6.500 genes que cada uma dessas bactérias tem, olha a quantidade de genes exercendo função nesse ambiente que nós temos de interação com a planta, né? Então, isso aqui é um universo realmente fantástico. E isso aqui tem um papel de desempenho tanto na saúde das plantas,
quanto em funções que só agora estão sendo descobertas de como que esses organismos são importantes. Aqui, por exemplo, isso aqui é um trabalho do Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes trabalha aqui diretamente comigo, né? Atualmente é o gestor de pesquisa e desenvolvimento aqui da nossa unidade, e ele trabalha nessa linha dos microbiomas. Aqui mostrando a comparação. A gente ouve falar muito em microbioma humano, né? Os organismos do intestino, etc. E eles fizeram uma comparação, né, da relação que esses micro-organismos que habitam o nosso corpo e que a gente depende deles para viver, né? Que faz toda essa modulação do nosso sistema imunológico, da digestão, de todos os nossos processos. A planta também tem, de forma muito similar, organismos associados ao seu microbioma que são essenciais para o seu desenvolvimento, tá? Então, isso tem impacto na fisiologia, no metabolismo, na aquisição de nutrientes, na produção de aminoácidos, na produção de hormônio de crescimento, e todas essas funções que a planta precisa exercer. Tá? Então, assim, essa aqui é uma frase desse trabalho deles aqui, esse trabalho está disponível aí, é só procurar, aí vocês vão achar fácil aí, né, esse trabalho para baixar. Assim como o sistema imunológico humano é dividido em imunidade natural, que é a nossa resposta inata, imunidade adaptativa, que é a resposta imune adquirida, as plantas também, através do microbioma e das raízes do solo, elas respondem a infecções por patógenos a partir da modulação desses organismos que ela conseguiu recrutar, que ela conseguiu trazer para perto dela e fazer essa troca de informações desse organismo. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um trabalho que saiu agora recente, está publicado na Science, vocês podem procurar aí também, que exatamente mostra, é um trabalho realmente inovador, porque mostra o que a gente está chamando aqui da terceira linha de defesa das plantas, né? Então, você tem essa questão da resposta imune inata, daquela adquirida, você tem os organismos da rizosfera, que fazem uma primeira linha de defesa, uma proteção contra infecções, contra patógenos, você tem a própria defesas metabólicas da planta, tá? Que seria essa segunda linha de defesa, e agora foi vista a existência de uma terceira linha de defesa, que é modulada pelos micro-organismos, pelo microbioma, que vive dentro dessas raízes, né? Então, mostrando aqui o papel, a importância desses organismos. E aqui tem vários exemplos, né, de mostrando que como esses organismos, por exemplo, podem trabalhar o que seria semelhante à nossa memória imunológica, mas aqui para a planta, como a planta não tem um sistema imune, né, a gente chama de uma memória supressiva do solo, né, mostrando como que quando a planta consegue recrutar esses organismos, consegue recrutar e ter esse microbioma associado a ela, ela consegue reagir de forma mais rápida quando acontece um estresse ou uma infecção, por exemplo. Pode ser um estresse biótico ou abiótico, tá? Então, aqui você tem vários exemplos que eu coloquei aqui, eu não vou entrar em detalhes, né, mas só para chamar a atenção, né, de como que esse conjunto de micro-organismos que vive ao redor ou dentro da planta, associada à planta como microbioma, tem um papel fundamental na modulação de toda a atividade biológica da planta, tá? Então, aqui são vários exemplos aqui, né, mostrando diferentes mecanismos, né, e controles que esse microbioma exerce sobre a sanidade das plantas e a defesa das plantas. E aí, usando de novo, voltando lá naquela questão da nossa convergência, né, de ciências, existem várias estratégias possíveis, né, para que a gente possa melhorar, né, esses inoculantes microbianos, esses processos de inoculação. Aí tem várias possibilidades, métodos, né, de trabalhar isso de forma a fazer com que esse microbioma trabalhe, né, a nosso favor, ou seja, como que essas interações biológicas trabalhem a nosso favor, quando a gente está falando, então, em segurança, em produção de alimentos, em produção de energia, tá? E, voltando um pouquinho lá naquela questão, né, de oportunidade para novos bionegócios, eu peguei aqui um exemplo da Austrália, né, um exemplo de um serviço que a Austrália tem prestado, extremamente interessante,
que exatamente eles fazem um diagnóstico molecular de doenças causadas por patógenos, né, de solo, que a gente chama, patógenos que habitam o solo, patógenos que afetam basicamente as raízes, e eles conseguem fazer, então, a partir de análises de DNA extraído dos solos, determinar o risco de ocorrência de doenças de solo antes do plantio, né? Então, ajuda a decidir o que deve plantar, o que não deve plantar, quando deve plantar, quais são o manejo que deve ter nessas lavouras, ou seja, usando um conhecimento biológico, usando a importância desses micro-organismos que estão no solo, e usando essa questão toda da biologia molecular e da espacialização, né, para promover, então, um diagnóstico prévio que permite um melhor planejamento da produção, né? Então, isso aqui aí é uma grande oportunidade que a gente tem de avanços, né, em negócios, em bionegócios, com novas tecnologias para esse mercado. Bom, como que a gente, enquanto Embrapa, trabalha com isso, né? A gente trabalha nessas 5 dimensões aqui, né? Desde a questão da biodiversidade, da prospecção da biodiversidade, o desenvolvimento desses agentes de controle biológico, como colocar isso na forma de produtos que possam integrar o manejo integrado de pragas, ou seja, possa virar um produto que vai para o campo, né? E quais são os impactos econômicos, sociais e ambientais desses produtos, e como que a gente tem estratégias para adotar esses produtos no mercado. Então, a gente tem trabalhado com esses desafios aqui, tá? De novos produtos para controle biológico de pragas e doenças, novos inoculantes para promoção de crescimento ou para tolerância a estresses abióticos, como, por exemplo, a tolerância à seca, que é uma questão, pensando aí no momento que a gente está vivendo, nas mudanças climáticas, é um grande questão que precisa ser abordada, a questão do estresse abiótico, do estresse hídrico, né? E então a gente trabalha tanto na questão de treinamento de pessoal, formação de pessoal, na questão das parcerias público-privadas para desenvolvimento de produtos, né, na transferência de conhecimento e de material genético, especialmente de micro-organismos, e sempre com abordagem, né, baseada em conhecimento científico, baseada em evidência científica, tá? Nessa parte aqui de transferência de conhecimento, de material, nós temos uma coleção de micro-organismos, que a gente chama de coleção de micro-organismos de importância agrícola e ambiental. Essa coleção de micro-organismos, ela tem por volta de 20 mil organismos catalogados, né, colocados nessa coleção, depositados nessa coleção, desses uns 2.000, 2.500 já caracterizados, né, e já com alguma função determinada, né? E aqui nós temos organismos do que a gente chama de ambientes extremos. Aqui nós temos organismos, desde organismos obtidos na caatinga, em manguezais, em ilhas oceânicas, em ambientes da floresta amazônica, na Antártica, por exemplo, organismos altamente resistentes a frio. Tá? Então, nós temos uma diversidade de organismos aqui, que é um patrimônio fantástico, né, para o desenvolvimento de insumos, tanto de importância agrícola, quanto industrial, quanto ambiental. E já indo aqui mais para o final, opa, acho que espera aí, caiu aqui. Vocês estão enxergando aí? Saiu o modo de apresentação. Desculpa, eu bati aqui, pronto, voltou. Nós tivemos recentemente, né, o lançamento, além daquele programa de bioeconomia, né, um Programa Nacional de Bioinsumos, que foi lançado pelo Ministério da Agricultura, que está muito alinhado a essa questão da bioeconomia, tá? Que exatamente é um programa que vem para fortalecer aí o desenvolvimento desses bioprodutos, tá? E ele trabalha tanto na questão do eixo temático da produção vegetal, na produção animal e também na parte de pós-colheita e processamento, né? Parte mais industrial. Tá? Então, e ele é interessante porque esse programa traz não só investimento em ciência, em pesquisa, tá? Incentivantes aqui para o desenvolvimento de novos produtos, para o desenvolvimento disso, como traz também inovações em marco regulatório e, principalmente, fomento e crédito para a produção de biofábricas. Então, é transformar conhecimento em negócio.
né? Então, é esse o caminho, né? E aqui ele está até desenhado realmente como um caminho, né? É um caminho que nós precisamos, né? Transformar todo esse conhecimento, toda essa informação em produtos que vão para o mercado. E para isso, então, a gente tem que ter essas duas coisas casadas: desenvolvimento de ciência, desenvolvimento de conhecimento e desenvolvimento de negócios que vão utilizar esse produto. Tá? Bom, e como o curso aqui é de bioenergia, não podia deixar de falar um pouquinho, né, de bioenergia. Como que a bioenergia ou os biocombustíveis entram nesse cenário? O que tem a ver tudo isso que eu falei até aqui com a questão dos biocombustíveis, por exemplo? Eu vou dar só um exemplo, não vou abordar, obviamente, toda a dimensão que isso pode ter, mas eu vou falar um pouquinho só do RenovaBio, em homenagem ao Miguel, que está aqui nos ouvindo, né? Como que o RenovaBio pode se beneficiar de todo esse processo? Aqui é o desenho, né, que mostra o que é o RenovaBio. O RenovaBio é um processo de certificação de toda a produção e uso do biocombustível por meio da avaliação do ciclo de vida dele, em comparação ao combustível fóssil. Isso gera uma nota de eficiência energética ambiental, ou seja, na verdade, gramas de CO2 equivalente por megajoule desse combustível produzido e utilizado. Isso, vezes uma quantidade elegível, que eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui, gera um crédito de descarbonização, que é o CBIO. Onde que isso aqui pode se beneficiar dessa questão dos bioinsumos? Eu vou colocar alguns pontos aqui. O primeiro, na fase agrícola. Eu já mostrei aqui, né? Com esses insumos, eu consigo reduzir o uso de fertilizantes, que tem alto impacto ambiental na emissão de gás de efeito estufa. Eu consigo, em algumas situações, reduzir operações agrícolas, ou seja, reduzir o consumo de diesel em operações agrícolas, porque eu preciso entrar menos vezes na lavoura para fazer uma pulverização ou para um uso de um fertilizante. Eu tenho ganho de produtividade, como eu mostrei, por exemplo, naquele caso lá de um insumo de recuperação de fósforo do solo, né, que tem um ganho de produtividade expressivo para algumas culturas, ali aquele exemplo era em milho. Tá? E aqui eu coloquei ainda como uma interrogação, mas muitos desses organismos têm uma alta atividade em termos de sequestro de carbono no solo, em termos de atividade microbiana no solo para fixação de carbono no solo. Isso aqui ainda precisa ser investigado, avaliado, medido, mas nós já temos visto evidências disso daqui, né, da possibilidade de você ter aumento de sequestro de carbono no solo em função de atividade biológica no solo. Em outro ponto que esses bioinsumos podem influenciar no RenovaBio é na questão da fase industrial, por exemplo, no rendimento da fase industrial de produtos e também nos coprodutos. Até vi que eu acho que o Alessandro está aqui nos ouvindo, né? E aí o biogás é um exemplo, né, de um coproduto que depende da produção da fermentação, né, por micro-organismos, e a gente pode ter tanto a fase da produção de etanol, quanto a produção de biogás, etc., rendimentos melhorados com a melhoria de insumos biológicos ou, né, das leveduras e dos organismos que fazem essa fermentação. O Gonçalo mesmo tem trabalhado muito nisso, né, em leveduras aí de alta performance, na fase industrial. Então, esses bioprodutos também podem ter uma grande importância. E esses dois fatores, eles vão influenciar, obviamente, na nota de eficiência energética ambiental. Quanto maior a minha produtividade, quanto menor a minha emissão na fase agrícola e na fase industrial, e quanto mais coprodutos eu estou gerando nessa fase, melhor é a minha eficiência energética ambiental, ou seja, maior é a minha nota de eficiência, e com isso eu posso gerar mais créditos de carbono. Na fase também de critérios de elegibilidade, a gente não pode esquecer que os critérios de elegibilidade eles são basicamente o quê? O uso sustentável do solo para a produção de biomassa que virará biocombustível. Então, se eu estou falando em melhoria da qualidade do solo, se eu estou falando na possibilidade de sequestro de carbono no solo, eu estou falando em aumento da qualidade desse solo. Tá? E isso, então, pode gerar, e aí eu também coloquei aqui como interrogação, quem sabe numa segunda fase do RenovaBio, ou até mesmo em outras políticas públicas que já estão surgindo aí, o pagamento por outros serviços ambientais para além da questão da emissão de CO2 dentro desse programa, que é essa questão tudo da manutenção da biodiversidade do solo, da qualidade do solo e outros serviços ambientais
que vem nessa esteira aí do uso desses produtos. E tudo isso, obviamente, vai redundar em mais créditos de carbono disponíveis, um aumento desse mercado do crédito de carbono, que pode ser ampliado, então, para além só do mercado de combustíveis fósseis, mas para outros mercados, como a gente já tem visto, né? Começando a acontecer no RenovaBio, ainda em grau pequeno, mas com uma grande importância da gente ter outros mercados de carbono sendo abertos aí. Bom, então, resumindo isso daqui, né, eu acredito fortemente, né, que a gente está trabalhando numa rota para a bioeconomia, aonde no futuro fertilizante vai ser biofertilizante, pesticida vai ser biopesticida, aditivo vai ser inoculante, combustível vai ser biocombustível, energia vai ser bioenergia. Então, a gente está nessa transição, nesse processo, né, e os bioinsumos, de forma geral, têm uma importância fantástica e fundamental para que esse processo ocorra. Não só para as questões ambientais, mas também para a geração de riqueza, né? Esses produtos têm uma possibilidade imensa de geração de riqueza, principalmente para o Brasil, um país com a biodiversidade fantástica que nós temos. Acho que era basicamente isso daí, Gonçalo. E eu fico à disposição aqui para a gente bater um papo aí. Marcelo, como eu te conheci, né, quer dizer, relativamente recentemente, talvez uns 5 anos atrás e tal, eu sempre conheci como administrador, e a maior parte dos seminários que eu assisti, você falando, eram mais limitados, né? Era mais RenovaBio, calculadora ambiental. Bom, você apresentou um seminário extraordinário, quer dizer, um roadmap de bioeconomia. E, como você falou, tudo começa com... Esse último slide aí é brilhante, né? A gente fazendo essas conversões, e nada disso é ideológico. Tudo isso realmente é consistente, pode ser feito. Quer dizer, a vida começou assim, né? No fundo, quando você olha a origem da vida, era uma espécie de um plasma, em que os genes estavam misturados antes mesmo dos organismos terem sido individualizados. E é o que a gente enxerga hoje numa rizosfera. Eu tenho essa experiência no cacau, quando a gente vê, por exemplo, resistência à vassoura de bruxa, plantas clone em determinadas regiões, às vezes muito próximas uma da outra, né? Uma completamente infectada e a outra não. Quer dizer, o caminho é a rizosfera, o que está lá. Também, Marcelo, com a cana-energia, o que a gente verificou é isso, que a cana, enquanto a cana, quando você faz a metagenômica da raiz, né, do solo associado, você vê coleções de organismos completamente diferentes. Provavelmente a cana-energia é capaz de fazer a fixação de nitrogênio. Esse número que você apresentou e que a gente realmente utiliza pouco e tem que utilizar muito mais, é extraordinário o que o Brasil faz em termos de mostrar que a gente pode fazer uma adição de rizóbio, né, e de, eventualmente, outros micro-organismos, azospirilo e tantos outros que a gente tem que traçar o registro deles e convertê-los em tecnologia. Quer dizer, o potencial é gigantesco. Você falou uma coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos, inclusive a gente tem feito interação no laboratório com empresas realmente interessadas em bioinsumos, né? O número de empresas em bioinsumos tem crescido muito. Essas empresas precisam do apoio dos institutos de pesquisa e das universidades, né? Fazer inovação para valer. Então, fiquei extremamente feliz em ver aqueles números aí que você colocou, que eu não conhecia dessa forma, de você ver o número de novas empresas surgindo, o número de novos produtos surgindo. E outra coisa, né, Marcelo? Embora o Brasil seja uma das maiores potências agrícolas do mundo, a gente está importando mais de 70% dos nossos fertilizantes. Dos nossos fertilizantes. Quer dizer, ele está no nível de exposição extraordinária. Exatamente. Extraordinária mesmo. Agora, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte: vocês têm na Embrapa... Bom, eu sou fã da Embrapa, eu devo muito minha carreira à Embrapa, eu fiz iniciação científica na Embrapa, lá em Cruz das Almas. Não é exagero dizer que, se não fosse isso, eu não teria seguido uma carreira científica. As chances, as oportunidades que eu tive, devo à Embrapa. E a Embrapa tem um papel de educação também muito forte. Como é que é na unidade de vocês? Alunos? Sim, a gente
a gente preza muito por isso, Gonçalo, de estar cercado, né, o máximo possível de alunos em todos os níveis, né? Então, assim, a gente tem buscado, de forma muito forte, trazer para dentro das nossos projetos de pesquisa alunos de mestrado, alunos de doutorado, pós-doutorandos, né, por meio de bolsas, por meio de convênios com programas de pós-graduação, né, porque essa formação de pessoas ela é fundamental e é fantástica para esse processo, né? Você viu que eu coloquei ali que um dos nossos pilares é o treinamento de pessoal, né? Nós não somos uma instituição de ensino, né? Nós não temos um curso de pós-graduação próprio, né? Mas nós temos parceria com vários cursos de pós-graduação, então nós temos a nossa unidade é uma unidade relativamente pequena, né? Nós temos por volta de 200 funcionários no total, 70 pesquisadores, e nós devemos ter esse mesmo número aí, 150, 170 bolsistas aqui trabalhando com a gente, ou seja, quase o mesmo tanto de funcionários que a gente tem de estudantes, né? Nesses todos esses níveis. Além de programas que a gente tem para ensino médio e para ensino básico, e sim, mais de popularização da ciência. Então, a gente tem um programa, por exemplo, que chama Embrapa Escola. O Embrapa Escola é um programa onde a gente dá palestras para ensino fundamental e médio, né? Então, a gente recebe escolas, hoje a gente não recebe mais, né? Nesse ano a gente não pôde receber, mas a gente fez de forma virtual. A gente fez várias palestras para várias escolas dentro desse programa Embrapa Escola, nesse sentido de incentivar as carreiras científicas. Até 2019, né, quando a gente podia receber as pessoas aqui, então as escolas vinham, eles visitavam os laboratórios, né? Então as crianças saem encantadas, né? O pessoal um pouco mais velho aí que está no ensino médio, que às vezes não sabe para que lado que vai, o que vai fazer, o que gosta, né? Vem aqui, enxerga uma coisa que ele nunca tinha visto e toma uma decisão para uma carreira, seja, né, de biólogo, seja de agrônomo, seja de químico, porque ele viu uma coisa que ele não conhecia, que é um laboratório funcionando, por exemplo, né? Então, isso é o nosso papel também. Eu acho genial, e ainda mais com essa interação com a empresa que vocês têm. O Alessandro está aqui, né? Eu acho que está aqui. Alessandro, está por aí? Sim, senhor. Cara, eu vou aproveitar para ir para outra ponta, aproveitar parabenizando o Alessandro aí, né? Realmente, Alessandro, seu trabalho, e foi seu trabalho justamente de microbiologia, embora você seja administrador de empresa, né? Ou economista. Exclamação ainda, professor. Quer dizer, o cara gosta de ganhar dinheiro, né? Mas não gosta de ganhar dinheiro de forma simples, ele gosta de ganhar dinheiro de forma complicada. E Alessandro, é fantástico, quer dizer, a Raíza inaugurou hoje aí, talvez, que seja a unidade de produção de biogás. E aí, Marcelo, o que, no fundo, quem trabalha, né, são os micro-organismos. São os micro-organismos que são complexos, mas que a gente precisa de domesticá-los. Não domesticá-los individualmente, mas domesticar essas colônias, né? Eu não sei como é que a Alessandro está vendo isso e como é que vocês, Alessandro, têm interagido com as ICTs, né, com as Embrapas, ou tem planos de interação? Isso, para mim, é a maior dúvida existencial que eu tenho. Assim, filosoficamente falando, a gente montou um pequeno laboratório de microbiologia para começar a tatear nisso. Fizemos um estudo super legal de genoma aí com vocês aí no Unicamp. Mas, assim, eu particularmente, assim, o processo de biodigestão em si, ele é extremamente eficiente, né? E ao ponto que a gente consegue transformar 60%, 70% da celulose da hemicelulose sem pré-tratamento. E são 6 bilhões de anos de evolução, né? Então, pouquinho depois do plasma que o senhor estava falando, já começaram as metanogênicas a começar a brincar aí para criar uma atmosfera para a gente, né? Então, essa evolução, e são 6 bilhões de anos de evolução, com praticamente uma geração por dia, né? Então, eu brinco, sim, nos últimos 20 anos, aí, em menos de 1000 gerações, a gente fez um estrago do macaco virar a gente. Em 6 bilhões de anos, vezes 365 dias, imagino que não evoluiu essa comunidade de micro-organismos, né? Que são... o último número que eu li são 40 mil, mas já li outras coisas com 80 mil tipos de micro-organismos diferentes aí dentro, interagindo em simbiose e em balanço, né? Em equilíbrio.
eu morro de vontade de fazer especialização disso, mas eu não sei se nós não vamos transformar isso num bicho muito difícil de ser controlado, né? Porque, assim, a biodigestão é uma contaminação constante. Se entrar um bicho melhor lá dentro, um micro-organismo melhor, automaticamente ele é mais eficiente se ele preponderar. Então, assim, uma coisa com certeza vale para provocação, para academia. Assim, todo livro que eu leio de literatura, eu sei todo não, mas a maioria dos livros de literatura sobre biodigestão que eu leio, o processo de biodigestão eles tratam como uma caixa preta. Ou se não é a caixa preta, é aquelas 4 etapas básicas de não sei o quê, de acetogênese e tal. E sim, isso está muito longe da realidade, né? Assim, não é isso, né? Assim, são etapas básicas, mas assim parece que são 4 tipos de micro-organismos diferentes. Não são um monte, né? E aí um vai para uma rota metabólica, outro vai para uma outra, e aquilo vira um surubão de Noronha, né? Assim, Então, Alexandre, por isso que eu acho que, do ponto de vista científico, é uma das coisas mais complexas, que a gente tem na natureza, e que, novamente, o grande mérito de tornar isso um negócio produtivo. E eu vou aproveitar que o Miguel está exatamente aqui à minha direita, onde já é a minha mão, e puxando, né, desde a pesquisa básica aí que está com o Marcelo, passando por você que está empreendendo, mas o trilho disso, né, está vindo aí com o RenovaBio, e o Bruno também, que está aqui logo abaixo de Miguel, na minha tela, com as políticas públicas, com essa sistematização do que é que seria, do ponto de vista formal, né, a bioeconomia. Então, eu ia pedir aqui a Miguel, que hoje, inclusive, está tendo uma reunião preocupante, pelo que ele nos fala aí em relação à defesa do RenovaBio, que não tenha dúvida, o RenovaBio tem puxado muitos desses interesses. Para o biogás, por exemplo, o que significa, em termos de CBio, né, a quantidade que o biogás gera? E comenta aí, Miguel, por favor. Você que também é da Embrapa, né, junto com o Marcelo. Depois dessa apresentação, eu fiquei com vontade de aceitar a ida lá para Jaguariúna. Marcelo, não é jogando confete, não. Foi genial. Foi genial. Ali, ó, no ponto. Bruno, até para falar, o Bruno, o Marcelo, nesse último slide aí, ele tem toda a estratégia do país para a bioeconomia. Aquele última ligação dele ali, é tudo que a gente precisava como foco lá para fazer. Eu acho o Marcelo... Eu nem sabia que o Bruno estava aí, mas eu citei o plano lá, viu? O plano de PCATI e bioeconomia, viu? Prazer te ver aí, Bruno. Falar mal do Bruno, né, Bruno? Então, deu certinho. Eu acho o Marcelo, assim, ele é a parte... Eu sou fã da Embrapa, do Marcelo e dos Marcelos. Essas Embrapas do Marcelo, eu acho que eu sou só o porta-voz, gente. O importante é a equipe que tem aqui atrás, que faz... assim, as diferentes personalidades. É genial isso que ele está propondo. Gonçalo, a gente sempre falava assim, que o RenovaBio capturaria e enterraria na raiz da planta o CO2. Eu sempre achei que não era muito isso, que provavelmente era em outros episódios, mas é totalmente possível. Eu esqueci de comentar, você já imaginou um pacote tecnológico feito por um conjunto de micro-organismos para fazer CCS? Caraca, isso é revolução. Isso é revolução usada para várias coisas, não só para a produção de bioenergia. A gente tinha que apostar muito nessas grandes revoluções tecnológicas, fazer uma destinação de pesquisa muito grande para usar a bioeconomia no Brasil. Acho estratégico. É genial esse último pedaço ali. O que a gente vai substituir? É fertilizante? É biofertilizante. É pesticida? É biopesticida. E essa sacação aí são bilhões de dólares por ano que o Brasil geraria aqui. E para isso, sempre eu estou achando que é pôr grana na pesquisa. Pegar tudo, destinar para tudo. Mecanismos como o RenovaBio vão remunerar externalidades, mas dentro dessa estratégia transcende a externalidade. A estratégia da bioeconomia é uma estratégia que remunera a si mesmo. Então, o desenvolvimento tecnológico para lá não precisa de pagamento de serviços ambientais para isso dar certo.
se eu conseguir substituir um pouquinho nitrogenados por inoculantes, eu já causo uma revolução na agricultura brasileira. Então, acho que assim como o calcário foi na década de 70, a grande revolução que está ali para acontecer, essa revolução... Eu acho que é bioeconomia, mas eu acho que é mais do que bioeconomia. É do bio, da produção bio com sustentabilidade. O bio meio ambiente. Essa é a revolução que está para acontecer. Eu acho que esse é o caminho que vai tomar. Cara, muito legal, muito legal. Como sempre, esses seminários. Muito obrigado, Marcelo. Gostei de ver. Também achei. Bruno, por favor, comente, meu amigo, aí em 1 minuto, que a gente já estourou aqui o nosso tempo. Peço desculpas aí a quem está... Comente aí, amigo. Professor, é sempre um prazer estar aqui nos seminários, é muito gratificante o aprendizado que a gente tem aqui, essa interdisciplinaridade, né? Semana passada, tive o prazer de estar com o Marcelo, semana passada, essa semana, já, o tempo se confunde já, nesse home office constante da nossa vida, mas a gente esteve exatamente discutindo sobre o futuro da bioeconomia e tudo mais junto ao Espaço Eco, na Fundação Espaço Eco. E, por coincidência, essa semana nós tivemos a primeira reunião do Conselho Estratégico do Programa de Bioinsumos, né? Eu faço parte, sou representante do Ministério, e as expectativas são sempre as mais altas, né? Aquela última ilustração que o Marcelo nos traz e o que o Miguel está falando, para mim, sintetiza o trabalho que a gente tem aqui dentro da coordenação de bioeconomia. É a grande missão que a gente tem aqui, de como que a gente constrói um futuro bio, um biofuturo, aproveitando aí um outro programa, tudo mais, que nós já temos também, né? Mas pegando esse chavão, a gente está para construir um futuro. Inclusive, eu estou vendo aqui à minha frente o Adriano Bonotto, que participa, né, do Biofuturo, é isso mesmo. Bruno, olha, nós estamos hoje no Brasil com todos os programas necessários, com todos os... Agora é a gente não deixar recuar e mostrar ao empresariado, mostrar ao capital produtivo que isso não tem absolutamente nada a ver de ideológico, eu acho, não, esse é um bom negócio. Esse é um bom negócio. E bom para todo mundo. Sim. Pessoal, Bruno, por favor. Não, professor, a gente está em cima do horário, a gente continua conversando semana que vem. A gente continua semana que vem, esse negócio não para. Bruno, eu já lhe coloquei na agenda, eu vou lhe comunicar aí a sua data, viu? Pessoal, então, eu vou despedir de vocês. Marcelo, olha, parabéns mesmo, genial, né? E aproveitar aí exatamente essa coincidência dessa semana para parabenizando também o Alessandro, que ganha dinheiro com micro-organismo, né? Com o micro-organismo aí da... Então, a gente está combinando tudo. Miguel, muito obrigado. Bruno, Tainara e Thaís, né? Organizando aqui sempre esse conjunto. Eu vou aproveitar também para agradecer. Pessoal, professor, só rapidinho, esse filme vai ficar disponível? Esse filme vai ficar disponível para a gente... Vai estar no YouTube daqui a pouquinho, disponível para todo mundo. Foi genial. Manda o link para a gente, por favor, para a gente... Nós só vamos cortar o comecinho. A Tainara vai cortar só o comecinho. Pô, Miguel. Sem censura aqui, Miguel. Sem censura. Censura sempre. Pessoal, bom final de tarde aí. Um abração. Obrigadão, Marcelo. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.